Fala pessoal, boa noite, boa noite. Tudo bom aí? Tudo tranquilo? Já me ouvem? E aí, tá travando hoje? Tá engripando ou hoje tá tranquilo? Vamos conseguir, será terminar aquela frase da semana passada ou será que... Não, se travar de novo, eu tentar falar o negócio e travar de novo, pessoal, daí a gente já cancela, já fala, ó, vamos cancelar isso daí que não tá dando certo. Mas então é o seguinte, pessoal, antes da gente começar lá, é, falar aí do conteúdo e continuar sobre aquilo que a gente estava trabalhando na aula passada. Basicamente, a gente vai fechar aí o conteúdo em laços de repetição. Vocês já devem ter recebido um comunicado, né, sobre as avaliações. Tinha falado para vocês que ia ser semana que vem e era para ser semana que vem, ok? Mas o pessoal não conseguiu, porque vai ser pelo AVA, né, a avaliação, o caderno de provas. O pessoal não conseguiu a tempo vincular as turmas, né, e os alunos, para que, obviamente, vocês consigam acessar no portal e fazer somente a prova de vocês. Então, daí foi jogado para outra semana, para semana para a primeira semana de maio, né? Aí, Como pessoal. prometido, pessoal, eu coloquei ali nas duas disciplinas que a gente tem junto. Rafa, teu microfone tá aberto, cara. É, Como prometido ali, né? Eu divulguei, pessoal, no feed ali da nossa disciplina, tanto na disciplina web quanto na disciplina de algoritmos e estrutura de dados, né? As próximas datas importantes, né, da nossa disciplina, não que só tenhamos essas são as importantes porque vai ter avaliação, ok? Então, dia 4 lá, né, pessoal, fora a semana que vem. Ah, e como dito também, como a gente tinha falado na aula passada, foi prorrogado novamente a volta para a sala, né, para a faculdade. E eu acho que isso vai indo, né, vai acontecer algumas vezes. Parece uma série, né, acho que já estamos na sexta temporada. Mas então, dia 4 a gente vai ter a prova do caderno, o caderno de provas, que seria a nossa prova teórica, ok? Então, ela vai começar ali às 8 horas, dia 4 de 5, segunda-feira, se eu não me engano. E aí vocês vão fazer, eu coloquei só das minhas ali, né? Mas vocês vão fazer de todas as disciplinas que vocês estão tendo, tem mais uma, se eu não me engano. Aí, dia 6, pessoal, nós temos a nossa aula, né? E daí, dia 6 nós teremos a prova individual. Aí eu divulgo mais detalhes, eu tô vendo como é que eu vou fazer isso, se eu vou deixar um documento aberto, daí vocês fazem e me enviam pelo portal. Vou analisar aí algumas situações, porque essa seria a nossa prova individual, ok? É, Na medida do possível, né? Eu quero que seja feita individualmente, por mais que eu saiba que neste período muito provavelmente algumas coisas não serão feitas individualmente, não tem como eu controlar, vai fugir da minha alçada. Mas daí eu passo mais detalhes na sequência, beleza? E aí, dia 11, pessoal, para a gente não fazer, né, uma semana inteira de provas, porque a gente tem 3 dias, eu poderia jogar ali dia 8, aproveitar o dia de algoritmos para fazer a prova de web, mas daí vamos manter a ordem. E o web 1, né, a gente tem a prova individual dia 11. Tá meio estranho aquilo, né? Não é 11 do 5, deixa eu já alterar aqui. É 11 do 6, né? Então vamos alterar aqui. Dia 11 do 6, a gente vai ter a avaliação de Web 1. Beleza? Dúvidas aí? Dúvidas com relação às nossas datas, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram me dizer ali? Não. E tá errado aqui também, né? É 6 do 5 e 11 do 5. Não, é dia 4 do 5, dia 6 do 5, tudo no mês de maio, né? E dia 11 do 5. Tava errado. Confundi ali os dias com o mês. Então, voltando lá, agora já está atualizado. Então, fora essa semana que vai entrar, na outra a gente tem duas avaliações e na outra mais uma avaliação, beleza? Aí é o seguinte, né, pessoal? Com relação ao conteúdo, vamos primeiro falar de algoritmos, né? A gente vai fechar hoje o conteúdo de algoritmos
E aí, semana que vem, né, a gente tem uma aula na quarta e uma aula na sexta de algoritmos. É, A gente tem um feriado no meio do caminho também, né? Dia 1º de maio é sexta. Então, a gente tem apenas a quarta-feira e na quarta-feira, pessoal, daí eu vou reservar para a gente fazer algumas correções, né, de exercícios e aí vocês trazerem algumas dúvidas e tudo mais, para que a gente basicamente faça uma revisão, beleza? Porque daí na sequência a gente já vai ter as avaliações. Então a gente fecha o conteúdo hoje com a parte de laços de repetição. Temos mais lista para fazer, então a gente pode resolver os exercícios dessa lista que já tinha da aula passada e da que eu já passei da aula de hoje na próxima aula, beleza? Para daí a gente fazer as avaliações, ok? E aí na segunda-feira eu também posso fazer uma pequena revisão de HTML e CSS, que é a nossa disciplina de web, né? Que faz um tempinho que a gente não tem por causa do feriado e por causa dos trabalhos que a gente veio fazendo, né? Então faz um tempinho que a gente não tem aula com conteúdo, mas daí eu também faço uma pequena revisão na semana que vem. Então tentem trazer, pessoal, para a semana que vem todas as dúvidas que vocês têm, né? Porque daí na sequência a gente já vai ter as avaliações. Lembrando que anotem, né, pessoal? Já falei os conteúdos, mas anotem, né? No caderno de provas, né? Na parte de algoritmos, a gente vai até a parte de algoritmos sequenciais, então não cai estrutura de condição, não cai laços de repetição, ok? Em Web 1, a gente vai ver a parte teórica, né, daquilo que a gente já vem falando e tudo mais de CSS e HTML, né? Então vai cair essa questão. Na prova do dia 6, que é a prova prática, essa cai, né? Porque daí vocês vão fazer uma prova prática, vai cair, pessoal, tudo que a gente viu até agora, ok? Então vai envolver laços de repetição, vai envolver estruturas de condição, algoritmos sequenciais, né? A partir do momento que a gente começa a ver se estão, inclusive, já fazendo algoritmos que envolvem laços de repetição, estruturas de condição, né? Tudo isso no mesmo algoritmo e às vezes dentro de uma mesma estrutura, né? E o Web 1 a gente vai trabalhar a parte de CSS e HTML de forma prática, né? Então as provas individuais de forma prática e a prova, o caderno de provas é a prova teórica, né? A única coisa que para algoritmos, no caderno de provas, a gente só vai até a parte dos algoritmos sequenciais, beleza? E aí a gente fecha todos as arestas, né? Todas as pontas que a gente tem aí da disciplina e logo na sequência você já terá a nota do primeiro bimestre, beleza? Então esse vai ser o andamento aí da nossa disciplina, pessoal, para a gente fechar esse primeiro bimestre agora, no máximo até a primeira, segunda semana aí, né, de maio. Acredito que eu já tenha todas as notas fechadas. Amanhã eu já vou começar a corrigir os trabalhos que vocês já me enviaram e logo que eu estiver, né, com as notas desse trabalho, eu já coloco lá numa planilha no portal. Beleza, então, galera, dúvidas aí, alguma coisa, ou podemos iniciar a aula, né? Continuar ali com a parte de algoritmos, estrutura e a parte de laços de repetição. Então, beleza. Então é o seguinte, pessoal, interessante inclusive frisar daquilo que a gente viu na aula passada, cadê aqui? Fiquei bem contente, pessoal, com a aula passada, por mais que a gente não tenha conseguido terminar por falhas técnicas, mas a gente sempre tem lista para fazer. Mas fiquei bem contente com os exemplos que vocês me mandaram. Daquilo que a gente estava fazendo, a gente viu bem pouca coisa e já pedi o exercício, vocês já foram fazendo da forma é, que o algoritmo pedia, né? Não era nem da forma que eu estava esperando, né? Mas vocês já conseguiram criar os algoritmos e entender a ideia sem que a gente tivesse terminado de ter visto toda a matéria, né? Então, o resultado das aulas em si, né, tem sido bem positivo, né? Até então não identifiquei problemas graves aí com relação àquilo que a gente está tendo. A não ser, obviamente, que de repente quem não está entendendo ou não está acompanhando tenha se escondido e não tenha falado comigo. A maioria das coisas que eu tenho visto tá bem dentro daquilo que a gente precisa. Uma coisa, né, importante somente, né, que eu vi
na aula passada é com relação à sintaxe, né? Com relação à sintaxe, nos exercícios que vocês me mandaram, tinham alguns probleminhas, nada muito grave, mas, novamente, já falei isso para vocês várias vezes, são coisas que interferem tanto na hora da minha correção, quanto na hora do funcionamento do seu algoritmo, por mais que a gente não coloque para rodar, mas eu tenho que interpretar e fazer isso daí rodar. Temos alguns problemas de sintaxe, pessoal, e isso na prova conta, ok? Ah, professor, mas quanto que você vai tirar se tiver faltando um ponto e vírgula? Claro que eu não vou arrancar meia nota por causa disso, mas vai perder um décimo ali, o outro aqui, porque são coisas importantes, pessoal. São coisas importantes que a gente tem que tomar cuidado desde o início. Por enquanto, como a gente não roda em lugar nenhum, a gente faz o teste de mesa. Se o teste de mesa não for bem feito, vai parecer que está certo, né? Então, tomar cuidado nos testes de mesa que vocês fazem, pessoal, porque isso também vai interferir ali, né? De repente você testou, mas como é você testando, passou uma linha, passou alguma coisa e de repente você testou errado. No ambiente de programação a gente não tem esse problema, né? No ambiente de programação o ambiente já fala, ó, tá errado, você não vai conseguir fazer. Mas aqui pode ser que de repente você imaginou uma coisa, mas a linha estava escrita de uma outra maneira e você testou errado, ok? Então por isso que é bom, pessoal, tomar esse cuidado, né, na sintaxe, tomar o cuidado na hora de testar o algoritmo com exatamente as linhas que estão ali e não com o que você imagina que deveria acontecer, ok? Mas o resultado, né, no geral, pessoal, me parece bastante promissor, me parece bastante bacana, né? Conseguiremos comprovar isso nas próximas avaliações. Mas então vamos lá, pessoal. Então na aula passada já tinha ficado uma lista para vocês, algoritmos bem simples, né? Vocês viram ali que era para imprimir algumas informações, descobrir o que era par, o que era ímpar, negativos, positivos, coisas bem simples, mas para a gente começar a entender laços de repetição. E aí o que eu estava tentando dizer, e vamos rezar a partir de agora, e daqui uns 30 segundos quando eu terminar de falar, né, o que eu disse, o que eu queria dizer, né, é que o seguinte, nós não temos, né, a partir do momento que a gente escreve a estrutura, a sintaxe de forma correta, a gente não tem nenhum impeditivo para colocar uma estrutura dentro da outra. Né? Então, por exemplo, eu posso ter 10 laços de repetição um dentro do outro? Posso ter 10 estruturas condicionais uma dentro da outra? Posso ter laço dentro de estrutura condicional? Posso ter estrutura condicional dentro de um laço? Posso, pessoal. Posso sem problema nenhum. Tudo depende, pessoal, da forma que você está colocando, se a sintaxe está correta e se vai fazer, obviamente, o que você queria que o algoritmo fizesse. Não que nem vocês me perguntaram, né? Naquele algoritmo lá do caixa eletrônico, que agora dá para resolver com laço de repetição, ele fica menor, né? Fica mais fácil de resolver. Que nem vocês me perguntaram lá, ah, professor, mas daria para a gente fazer com o resto e tal? Vocês perguntaram, eu falei, ó, até dá para fazer, é meio chato de fazer, mas dá, né? É a forma mais fácil? Talvez não seja, né? Mas a gente em algoritmos, basicamente, a gente pode fazer qualquer coisa, contanto que a gente escreva, né, de forma correta, com a sintaxe ok. Ao final tem que ver se ele realmente faz aquilo que a gente precisa, por isso que é muito importante nesse momento utilizar o teste de mesa para a gente conseguir testar, beleza? Então vamos lá, a gente trabalhou a parte de um laço de repetição, temos mais dois, né, que é o faça e o para. Então a gente trabalhou o enquanto, né? Então a estrutura do enquanto, pessoal, sempre vai começar com o enquanto aqui na frente. Temos uma condição que pode, né, estar entre parênteses, mas também não há necessidade. Eu acho que fica mais fácil de entender colocando entre parênteses, ok? E qualquer laço de repetição, não importa qual é o laço que eu estou utilizando, ele só vai ser executado se a condição que colocamos aqui for verdadeira. Por enquanto que a gente já viu, para o faça, que a gente vai ver na sequência, e para o para, que também a gente vai ver na aula de hoje. Então, se a condição for verdadeira, ele faz. Se ele não for, se a condição não for verdadeira, ele não executa, né? Porque isso daqui é cíclico. Vem aqui a primeira vez, executa as linhas que estão dentro, fim enquanto. Acabou? Não. Vem para cá novamente, né? Vem para a primeira linha.
testa isso daqui, verdadeiro, faz isso novamente, fim enquanto, e volta para cá. A partir do momento que ele testou e isso daqui é falso, no caso do enquanto, obviamente que ele não vai descer nessas linhas aqui, né, e executar. Então ele sai do nosso laço de repetição, chega aqui no fim enquanto, e obviamente que se eu tiver alguma codificação para baixo disso, ele vai continuar executando. Mas, então, a premissa para que um laço de repetição funcione é que a sua condição ela seja verdadeira, beleza? E aí a gente viu o enquanto. Maravilha. Vamos ver o faça agora, que é muito parecido com o enquanto, tem uma pequena diferença, que é crucial entre um e o outro, e depois a gente vai ver o para. Fazendo, pessoal, os mesmos exemplos que eu estou fazendo aqui, aqui a gente só mostrava o valor do contador, ia de 1 em 1, ok? Aqui a gente lia 5 valores e mostrava o resultado, e a gente vai fazer os mesmos, né, exercícios para o fácil por enquanto. Então eu vou criar aqui, ó, um novo arquivo que vai ser o laço do faça. Então vamos lá. O nome do nosso programa, variáveis, espaço para as nossas variáveis, início, fim e ponto. Então vamos lá, pessoal. Qual é a estrutura, então, do faça, né? E aí deixa eu fechar esses outros caras aqui, que daí a gente vai fazendo as devidas comparações, né? Então, o enquanto, pessoal, ele tem a condição aqui em cima, né? Tem a palavra faça e depois tem o fim enquanto. A estrutura, pessoal, do faça é, na verdade, a inversão basicamente do enquanto, ok? Então, o faça, ele vai começar assim, ó, faça. Ah, e daí vem a condição? Não. Né? Então, essa é a diferença. Então, a gente vai fazer, daí aqui vamos ter os comandos, e comandos, quantos a gente precisar, ok? Para quem utiliza, pessoal, o Visualg, né? Esse cara é o repita, lá, se eu não me engano, né? Tem que dar uma olhada na sintaxe, mas se eu não me engano é o repita, ok? Mas nas linguagens de programação a gente não tem o repita, mas a estrutura é igual. Eu posso até mostrar, deixar as duas aqui, os dois são exatamente iguais, fazem da mesma forma, são executados da mesma forma, o que muda é só a sintaxe e os nomes ali que a gente está utilizando. Então eu vou fazer estes comandos aqui, eu vou executar esses comandos enquanto uma determinada condição. E aí eu pergunto para vocês, essa daqui, vamos deixar comentado, não está comentando de novo o atalho, uma hora funciona, uma hora não, mas fazemos na mão. Aí eu pergunto para vocês, olhando para essa estrutura agora, do jeito que ele está aqui, não terminamos ainda, o que vocês me dizem? Qual é a diferença do faça para o enquanto? Quem me diz lá? A única coisa que falta, aqui ó, ponto e vírgula, tinha esquecido. A diferença ali, o Lohan diz, né, que o enquanto, né, a gente checa essa condição, né, no começo. Ali é uma pergunta, né? O Lohan está fazendo uma pergunta. Se a gente checa essa condição no começo ou no final. É exatamente como a gente vê aqui, ó. Então, a diferença do enquanto que nós temos para o faça é que ele só vai entrar aqui se esta condição for verdadeira. E ele vai executar, obviamente, se isso daqui for verdadeiro. A diferença do faça é que ele já entra fazendo independente da condição, porque ele vai testar a condição somente no final. Ou seja, pessoal, por exemplo, podemos voltar no enquanto ali, ó.
E aí a gente fazia aqui, né? Vamos pegar esse primeiro exemplo, ok? Enquanto o contador for menor do que 10, vai fazendo essa questão, imprimindo e incrementando o contador, né? O que acontece? Se o meu contador, lembra que eu falei isso aqui, ó, na aula passada, né? Eu falei, ó, eu vou continuar, vou fazer embaixo. Só que se eu vou fazer embaixo, eu tenho que zerar o meu contador, porque o meu contador aqui, quando ele terminasse esse laço de repetição, ele estaria em 11, né? Mas então, o que isso significa? Que se, por exemplo, a minha condição já na entrada der falsa, ele não vai executar isso daqui, ok? Então, se a gente tivesse este algoritmo aqui, ó, implementado, ou se a gente colocar, pessoal, no teste de mesa, né? Podemos aqui abrir o Excel, porque a gente já vai utilizar na sequência. Eu tenho ali, né? Vamos se atentar só para a primeira parte ali, ó. Eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha variável contador e eu vou ter a tela, né? Só para esse nosso primeiro teste. Contador começou em 11, que é o que está ali. E aí, quando ele entrar aqui, ó, ele vai perguntar, ó, contador é menor ou igual a 11? Não. Contador é menor ou igual a 10? Não. Contador é 11. Então, essa condição aqui, ó, vai dar falso e ele não vai executar, pessoal, nem ao menos uma vez. Não executa. Então, a diferença do enquanto para a diferença do faça, pessoal, é que o enquanto ele já entra verificando. Se der problema não, né? Mas se a condição ela for falsa, a gente, né, a aplicação nem executa aquilo que está dentro do enquanto. Enquanto o faça, né, o nosso laço de repetição faça, vai entrar fazendo. E aí ele se preocupa em testar isso daqui depois, ok? Então ele entra imprimindo, imprimindo não, né? Ele entra executando os comandos que estão ali dentro e depois ao final ele testa. Opa, deu verdadeiro? Volta para cá, executa, 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 testa. Beleza? Volta para cá, executa, 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 testa. Volta para cá, a partir do momento que for falso, segue aqui para baixo, executando a nossa aplicação. E olha lá, mais um aluno entrou. Seja bem-vindo, RGP. Muito bem-vindo aí à nossa sala. Pessoal, e essa é a diferença do faça para o enquanto. Não tem mais nada fora isso. A mesma condição que a gente coloca dentro do faça, a gente coloca dentro do enquanto. Então, para isso, né, nessa questão, eles são exatamente iguais, ok? Diferença aqui é que entra executando e depois testa, e o outro entra testando, né, e depois executa. Então, ó, já visto a estrutura do faça, vou deixar uns 5 minutinhos aqui, ó, basicamente porque é muito parecido, mas façam esses dois caras aqui, ó, né? Que era o enquanto que imprimia de 1 a 10 e depois esse cara aqui, ó, que imprime o valor daquilo, a soma dos valores que o usuário vai dando entrada ali para na nossa aplicação. Então, transformem esses dois, obviamente que se vocês tiverem esses dois, deixem anotados, mas transformem esses dois exercícios no faça ao invés do enquanto. 5 minutinhos, 10, e daí a gente já faz isso. E feito isso, pessoal, daí a gente já vai para o para, que é o nosso último laço de repetição, que na verdade também ele é bem simples, nada complicado de trabalhar, beleza? E aí, se tiverem dúvida alguma coisa, quem for fazendo, o pessoal vai jogando aqui no chat, como a última aula, e aí a gente já vai vendo os resultados, beleza? Então vamos ali, ó, pessoal, vamos resolver esses dois aqui utilizando o faça, escrever eles do zero, e daí a gente já vai para o para. E aí, pessoal, a pergunta que geralmente me fazem, né, pessoal? Ah, professor, mas quando eu utilizo um e quando eu utilizo outro? Pessoal, aí é uma questão de analisar o contexto, né, o exercício. Agora a gente está falando em exercícios, listas e tudo mais, mas é basicamente analisar o contexto,
entender como o laço de repetição funciona, e ver em qual momento é melhor aplicar um, em qual momento é melhor aplicar o outro, ok? Vocês vão ver que há momentos que é melhor aplicar o faça, né? Vocês vão ver que há momentos que é melhor aplicar o enquanto, e vocês vão ver que há momentos que é melhor aplicar o para, né? Então, ter essa percepção para decidir qual laço de repetição você vai utilizar também faz parte do desenvolvimento, né, do raciocínio lógico de vocês. Não tem, obviamente, uma resposta exata para isso, porque basicamente eu consigo utilizar qualquer um deles para qualquer situação, devido a fazendo, obviamente, algumas adaptações e tudo mais, mas é possível utilizar, ok? Então tem que analisar. O que não pode, obviamente, acontecer, pessoal, é pegar um e ficar utilizando ele sempre, né? Justamente porque se existem três, existem momentos que cada um vai ser, a utilização dele vai ser melhor do que a outra. Aí uma questão que sempre me pergunto, professor, mas em questão de performance, o que que muda? Nada, não muda nada. Todos eles são estruturas de repetição que vão repetir, né? Que vai ficar acontecendo, vai ser repetido enquanto a condição ela for verdadeira. Então, né, se você vai utilizar um ou outro por causa de performance, esqueça, não tem este problema. Mas em algumas situações uns se encaixam melhores do que os outros e vocês vão ver que com o passar do tempo vocês já vão conseguindo identificar quando é melhor um, quando é melhor outro, né? Por exemplo, tendo apenas o enquanto e o faça, você sabe que se você tem uma situação onde você precisa pelo menos executar uma vez e depois você vê o que acontece, você já sabe que dá para utilizar o faça, né? Porque ele vai executar e depois, pessoal, ele vai testar. Professor, temos um exemplo disso? Temos, pessoal. Por exemplo, e a gente vai fazer bastante disso, né? Quando começar a programar ali em C. A gente vai criar, pessoal, aplicações, tudo bem que é tela de texto, né? O promptzinho ali, que vai ter um menu, né? Então, a opção 1 vai fazer tal coisa, a opção 2 vai fazer outra, 3 outra, e vai, né? Criar opções. E quando, por exemplo, o cara digitar a opção 0, ele vai sair do sistema, né? Qual é o laço de repetição que eu tenho que utilizar? Professor, mas precisa utilizar um laço? Precisa, porque vai ter que ficar, aquele menu vai ter que ficar aparecendo enquanto o cara digitar uma opção que não seja a saída. Então, vai ter que ficar executando aquilo. Professor, acho que eu vou utilizar o enquanto. Veja se de repente o faça não é melhor, né? Porque o faça ele vai exibir o seu menu e depois ele vai testar, qual a opção que o cara digitou? É a opção 1. Não é a opção 0 que é a saída? Não. Então vai de novo, vai de novo, vai de novo. Então, por exemplo, num menu, né, de uma aplicação console, a gente utiliza geralmente o faça, porque o faça executa a primeira vez e depois testa, certo? O enquanto, pessoal, né, ele vai testar a primeira vez. Então, se o cara nem digitou, por exemplo, a opção, por que que eu já tenho que testar? Então são essas as diferenças. A gente utiliza um e o outro dependendo do contexto, né, daquilo que a gente está fazendo. Mas novamente eu posso basicamente utilizar todos, né, nas situações, independente da situação que a gente tenha, que vai ser repetir alguma coisa. Então vamos lá, vamos dar uma olhada ali no que a galera me enviou. Começando pelo do Vinícius ali, né? Criou a variável número, começou a variável com o 1, ok? Enquanto for menor ou igual a 10, então vai mostrar do 1 a 10, fechou, temos os pontos e vírgulas, temos o enquanto, condição, tomar cuidado, né, pessoal, aqui, ó, para o ponto e vírgula ao final. Então tudo isso daqui, ó, pessoal, é uma instrução, né, porque se eu começo algo, né, e a gente sabe que a instrução ela só é encerrada pelo ponto e vírgula, tudo isso daqui é uma instrução, né, que vão ser executadas parte a parte, mas o faça começa aqui e termina lá embaixo. Aí a Ellen também, inteiro contador, ponto e vírgula, início, né? Recebe 1, vai fazer primeiro a impressão, depois incrementa e a condição está correta, também está certo. O Alan já mostrou ali o segundo exercício, estão começando em 0, então não tem problema, obviamente, começar em 0. Eu gosto de começar os contadores em 0 também.
porque a gente já vai criando o hábito e quando for trabalhar com vetor sempre começa em zero, independente da linguagem. Vai imprimir, vamos ler um valor, né? Faz o acúmulo, faz o incremento do nosso contador, que é o i, se ele for menor do que 5, para, e aqui, né, o Alan está mostrando apenas no final o resultado, então aqui sai apenas um resultado final, né? E lembra que na aula passada a gente testou fazendo a impressão dentro, a gente pode testar agora fazendo dessa forma, mostrando só o resultado no final. O Bigulinho ali também criou as variáveis, soma recebe zero, o i, o faça, né? Então basicamente era só pegar o conteúdo, o corpo do que a gente tinha lá no enquanto e trazer para cá. Faz o acúmulo, incrementa o contador, tem o enquanto, né? Com a condição correta e também está imprimindo no final. E daí a Ellen também fez o último exercício. Só tomar cuidado ali, Ellen, ó, que na criação das variáveis falta um ponto e vírgula, no conte recebe 1 falta um ponto e vírgula e no soma recebe 0 também falta um ponto e vírgula, beleza? Mas no mais tá correta a ideia, a lógica também tá correta, né? Então, indo menor igual a 5, então ele vai fazer do 1 até o 5 e fecha ali no final. É exatamente isso, pessoal. Então vamos fazer aqui, ó, só aqueles dois exemplos para a gente ter aqui também, e a gente vai fazer esses mesmos dois exemplos para o laço de repetição que é o para, ok? E aí a gente fecha todos esses caras e vamos reservar já, depois que a gente terminar o conteúdo, o tempo para fazer as listas, para tirar dúvida, né, e para as coisas que a gente tem aí na sequência. Se vocês olharam, pessoal, no roteiro da aula de hoje, vocês vão perceber que na aula de hoje a gente não tem uma lista como a gente vinha fazendo, como eu vinha postando para vocês, né, no decorrer aí das aulas. Agora, como vocês já têm mais conhecimento, né, pessoal, e já estão indo bem aí na parte de algoritmos, eu disponibilizei o link de um site, alguns de vocês talvez já conheciam, alguns não, da onde eu tiro alguns algoritmos, né, para utilizar em sala, alguns eu crio, alguns eu tenho em outros materiais, mas dali também é uma fonte da onde eu pego alguns exercícios, né, e tem exercícios bem conhecidos, né, não é porque está ali, é porque foram, que a comunidade de Python que criou, é o site do Python ali, né, da comunidade Python do Brasil, e tem uma lista para um monte de exercícios, posso até mostrar aqui, ó. Na aula de hoje, ó, tem um roteiro, vejam que não tem o arquivo da lista, mas aqui no roteiro, ó, a gente já volta aqui, mas depois já podem ir acessando. Ó, exercícios dessa aula, ó, escolher 10 exercícios do site abaixo e resolver. Então tem o site WikiPython ali, né, que é como se fosse um Wikipedia. Gente, que beleza, ele abre aqui, não rola, né? Abrir uma nova guia. Aonde, ó, pessoal, no caso de laços de repetição, ó, estruturas de repetição, tem, pessoal, só para esse cara 50 exercícios. Então tem exercícios muito conhecidos da área que tem aqui, tem exercícios que o pessoal de Python criou, né? Então é uma mescla, né? Exercícios geralmente eles são muito parecidos, mas é bom a gente ter em quantidade. Tem alguns daqui que eu peguei, outros que eu já tinha, né, para as nossas listas, então vocês vão encontrar bastante coisa interessante. E o porquê que eu não peguei os 10 exercícios, ou peguei alguns exercícios meus, alguns exercícios daqui e fiz uma lista? Justamente, pessoal, porque agora tendo um pouco mais de conhecimento, vocês vão começar a desenvolver coisas que vocês têm que começar a ter o costume, né, de ir procurar e dar uma olhada e tentar fazer as coisas, né? Que nem eu digo, né, pessoal, quando a gente vai aprender música, falo isso porque eu já aprendi, já fiz aula de música, meu mestrado foi em cima dessa ideia. Quando a gente começa a ter aula de música, né, e isso é para toda o conhecimento que a gente vai adquirir, a gente depende muito sempre de um professor, né? Pô, o professor fala, ó, faz isso, faz aquilo, a gente chega num resultado. Faz isso, faz aquilo, a gente chega num resultado. Mas chega num momento que a gente já está entendendo bem, e obviamente o professor não dorme com a gente, não está com a gente toda hora, que a gente vai começar a pesquisar, vai começar a dar uma olhada e obviamente vai estudar por conta. Então, por esse motivo, pessoal, que dessa vez eu não especifiquei quais exercícios vocês deveriam fazer. Olhem aqui e tentem fazer pelo menos 10 dos exercícios que vocês quiserem.
Consegui fazer alguns mais fáceis, alguns médios também fiz, os mais difíceis estou quebrando a cabeça. Então, para vocês irem pegando, pessoal, a ideia, né? E aí vocês podem realizar qualquer um. Na próxima aula, podemos pegar alguns daqui, né? Muitos vão querer resolver exercícios iguais, então, de repente, se vocês na sala, vamos resolver esses 10 e vamos testar, vamos ver como que a galera tá. Sem problema, seria uma ideia legal, mas vocês escolhem quais vocês querem fazer. E aí, ó, pessoal, obviamente que não é só para estrutura de repetição. Se vocês voltarem aqui, ó, tem vários assuntos, né? Ó, estrutura sequencial, estrutura de decisão, repetição, exercícios de listas, funções com strings, arquivos, classes e listas de exercícios, projetos, né? Que tem ali, que são exercícios maiores. Tá bem bacana, é um material bem bom, pessoal, um material confiável. Não tem a resolução, ou pelo menos eu não achei a resolução, mas obviamente que a ideia não é essa. A ideia é que vocês façam, testem no teste de mesa e vejam se vocês conseguem chegar no resultado que era proposto. O bom, pessoal, e isso não é só para algoritmos de estrutura de dados, é para qualquer coisa que a gente programe, que a gente tem a possibilidade de testar, né? Quando a gente faz, por exemplo, uma prova teórica, sei lá, de gerência de projetos. Cara, o que você escrever ali, ou tá certo, obviamente, ou tá errado, mas vai depender de todo um entendimento, né? Depois o professor vai corrigir e tudo mais. Algoritmos, pessoal, e programação, a gente faz e testa. Se funcionou, a gente sabe que está funcionando. A gente olhou, pô, o resultado era esse, beleza. Você só não vai conseguir ver se tá certo se você não entende o que o algoritmo está pedindo, o que o exercício que você está fazendo ali, né? Ele está pedindo para você. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui e o exemplo mais clássico, e muitos de vocês vão querer resolver esse exercício. Sequência Fibonacci, todo mundo já deve saber o que é, né? E vocês vão tentar realizar um exercício como esse, né? Que é imprimir a sequência Fibonacci de forma automática, digamos assim, né? Utilizando um laço de repetição. Se você não entende o que o algoritmo faz, obviamente que você não sabe o que esperar no final. Então é muito importante que você entenda, obviamente, o que tem que fazer para depois, né, ver se você conseguiu realizar aquele exercício. Como, por exemplo, outro clássico aí da literatura é o do fatorial. O que é o fatorial? Por exemplo, eu quero fatorial de 5. O fatorial de 5 é a multiplicação dos números anteriores a esse valor. Então, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 0? Não, porque daí tudo é zero, né? Então, do valor que a gente quer até o 1. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. A gente consegue fazer utilizando o laço de repetição, é uma das formas, ok? Então, pessoal, por isso que é interessante, né? Porque a gente consegue testar se o resultado era aquele que a gente esperava, tá certo. Ponto final, ok? Até porque aqui a gente não está estudando técnicas de programação. A gente está vendo como é que programa. Se agora a gente consegue programar e consegue fazer certo, é basicamente para isso que essa disciplina serve, para entender fazer. O Alan mandou um outro ali, ó. Esse eu acho que eu já vi, mas não lembro de cabeça. O projeto Euler. Eu acho que eu já vi. Mas esses são problemas mais complexos, não é isso, Alan? É essa a ideia desse daqui? Deixa eu ver se foi esse. Uma série de desafios matemáticos, né? De programas de computador. Aqui acho que é. Deixa eu dar uma olhada. Onde que a gente tá atacando? Que tem. Daí tem que fazer um login ali, alguma coisa. Ó, sequência Fibonacci, os múltiplos de 5, de 3 e de 5. Tem vários exercíciozinhos aqui, aí tem um monte, né? Mas aqui são um pouco mais avançados, mas, pessoal, eles usam para as Olimpíadas. Lembrei, foi daí que eu vi mesmo, que daí que eu fui ver o site. Mas, pessoal, como eu digo, vamos ver, só deixa eu abrir aqui. Né, aqui eles têm o exemplo, mas eles não têm a resolução. Deixa eu só ver o que tem aqui. Quando foi publicado e tudo mais, ó. Entendi. Porque, se eu não me engano, dentro desse site aqui, pessoal, eles têm toda a questão da correção que é utilizada, como o Alan falou, para as Olimpíadas. Então, quando, por exemplo, eles colocam esse exercício numa Olimpíada, a galera vai resolver
isso daqui, vai submeter, e é uma pena, pessoal, que a gente não tem ainda, que é algo que a gente faz direto, que é a... Qual é o nome? É a maratona de programação, que a gente geralmente faz sábado, que é bem parecido com isso. Quando você gera, tem que ser o valor exato, exatamente. Daí a gente manda essa resolução, o site, basicamente, por dentro, vê se a gente acertou ou não, e aí, a partir disso, que eles computam aquele número que vocês estão vendo basicamente aqui, ó, né? Aqui foi resolvido por, vamos ver aqui, ó, quase 1 milhão de pessoas. 938.891 pessoas. Exatamente. Você joga, submete o código e ele retorna para nós se deu certo, se não deu, se está errado ou não. A gente, em conjunto, pessoal, com a engenharia da computação, tem no ano, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes a maratona de programação, né? Que a ideia é essa: problemas, eles vão passar para vocês e eles vão falar, ó, resolve isso. Em qual linguagem? Na linguagem que eles suportam lá, que se eu não me engano até hoje, até a última eles estavam suportando Java, estavam suportando C e estavam suportando Python. Aí você faz o exercício, manda lá, o servidor faz uma série de testes em cima daquele determinado exercício e vai te falar, ó, deu certo, não deu, e aí você vai brincando ali na maratona, bem interessante, ok? Então, pessoal, mais, né, estudar mais, testar mais, fazer a mais nunca é um problema. Se estão fazendo a menos daquilo que eu estou propondo em sala de aula, aí sim a gente tem um pequeno probleminha aí, beleza? Mas já fomos para uma outra área que depois a gente pode conversar. Vamos resolver o exercício aqui. Mas fica a dica lá, pessoal, depois para vocês realizarem os exercícios na sequência. Não precisam fazer os 50, mas façam pelo menos 10. Então vamos lá, a gente vai precisar a variável, né? Já vamos criar todas, que é o contador. Depois a gente vai precisar da variável da soma e a variável do valor, né? Vamos primeiro fazer o exercício 1 e depois o exercício 2. Então olha lá, o contador, pessoal, ele vai começar em 1. A gente vai imprimir nesse primeiro exercício os números de 1 a 10. Faça. O que ele tem que fazer, né? Então ele já vai, pessoal, imprimir, imprima, né, o valor do contador. E aí ele vai fazer a incrementação do contador, sendo o contador mais, né, ou o contador recebendo ele mesmo mais 1. Ok? Tanto faz, né, a forma que vocês quiserem fazer. E ele vai fazer isso enquanto, né, o meu contador, nesse caso eu estou começando em 1, que eram os números de 1 a 10, né, que a gente tinha conversado aqui, enquanto o contador for menor ou igual a 10, ponto e vírgula no final. É a mesma coisa do exercício anterior, né? Então, o mesmo código que está aqui no corpo deste laço de repetição é o mesmo código que está aqui. A única diferença é que aqui a gente estava fazendo uma impressão na tela um pouco mais amigável, um pouco mais personalizada, ok? E aí o outro, pessoal, é para fazer a soma de 5 valores lidos e apresentar ele no final. E aí a gente testa esse no teste de mesa. Então olha lá, ó, como eu estou fazendo no mesmo arquivo, né, eu vou considerar que executou o que estava em cima, e aí a gente vai atribuir novamente, ó, o valor de início para o contador. Como aqui eu não estou mostrando esses valores, então ele vai começar em 0 porque eu só quero repetir isso 5 vezes. Então ele vai fazer o que? Vamos colocar aqui uma mensagem na tela e está faltando uma linha ali em cima, né? Digite o valor, ponto e vírgula, e faço a leitura para a variável valor, né? Lembrando que falamos isso na aula passada, sempre que eu tiver uma variável que vai acumular, pessoal, né, informações, ela tem que ter um valor de início, ela tem que ser inicializada. O que a gente faz, né, o que a gente está fazendo aqui é a inicialização da variável, ok? E vocês vão ver que nas linguagens de programação, tirando, né, o C, que é o que a gente vai trabalhar na sequência, por exemplo, Java e C Sharp, se eu acabo esquecendo de uma linha como essa daqui, né, ele fala para mim, ó, você não está inicializando a variável, não vai dar para fazer o que você está pedindo aqui, que é acumular o valor, porque eu não posso. Claro que ele não fala o porquê, daí já é demais, né? Ele fala o que está acontecendo.
Mas a ideia é, né, eu não posso acumular isso, né, eu não posso acumular um valor lido com alguma coisa se eu não tenho esse alguma coisa. Então ele tem que ter um valor de início. Então a gente faz o início da variável. Aí, pessoal, a partir do momento que a gente leu, a gente faz a soma receber ela mesma mais o valor lido. Ponto e vírgula. Ok? E não podemos esquecer de incrementar o contador, aqui eu vou deixar no outro exemplo, do mais mais. Ok? E aí nós, então, vamos fazer isso enquanto o contador for menor ou igual a 4 ou menor do que 5. Ok? E para fechar, imprimimos então a variável, né, que me dá o resultado da soma mais soma. E aí fechou também, pessoal. Então a gente resolve o mesmo problema com um laço de repetição diferente. Beleza? E aí a gente já consegue fazer o para, né, que é o nosso próximo laço de repetição. Dá para inicializar a variável na declaração da variável? Tem diferença? Em Portugal a gente acaba não utilizando muito isso, né? Mas também não teria problema. Não teria problema, né? Isso a gente faz em linguagem de programação, que é criar a variável e já fazer, por exemplo, ela, ó, receber um determinado valor. A gente acaba não fazendo isso muito em Portugal, mas não tem problema. Ali você está criando já a variável e inicializando ela aqui. Então, quem quiser utilizar, pessoal, a mesma ideia, também pode. Né? É uma sintaxe que é válida. Tomar cuidado que o símbolo de recebimento é a flecha aqui, não é o igual. Né? Mas a gente pode inicializar ela dessa forma aqui também, sem problema nenhum. Também consideraria se você colocasse ali em cima a inicialização da variável. Beleza? E aí a gente fecha aqui o faça. Ok? Aí é o seguinte, pessoal, antes da gente ir para o para, né, temos exercícios assim ali na lista, que eu deixei na aula passada. Vamos resolver um exercício da lista só para ver como que está o andamento ali, né? Vamos pegar qualquer um ali, mas deixa eu pegar aqui, lista de exercícios, parte 1. Vamos pegar, deixa eu achar ele aqui, ó. Construir um algoritmo, acho que esse daqui é legal. Ó, vamos fazer esse exercício 5, daí eu vou deixar um tempinho ali, uns 10 minutinhos, 5. Para aqueles que já fizeram, tenta adaptar para o faça, se você fez no enquanto, ok? Mas a ideia é construir esse cara independente do faça ou do enquanto, pode utilizar os dois. Construir um algoritmo que calcule a média aritmética, pessoal, de vários valores inteiros positivos, né? Inteiro. Poderia ser real? Também poderia, não tem problema, né? Lidos externamente. Quando eu digo lidos externamente, pessoal, significa que o usuário vai fazer a inserção. Então, nós não temos esses 10 valores. Então, a gente tem que utilizar o leia, né, para o usuário inserir. Ao final da leitura, né, na verdade, o final da leitura acontecerá quando o valor lido for negativo. Ok? Então, a gente vai fazer a leitura de vários valores. Lemos 5 valores. Pegamos tudo isso, né? Tiramos a média aritmética e mostramos na tela. Professor, mas quando é que a gente sabe que para nesse quinto valor? Então vejam que a gente vai ficar executando e agora, ó, deixa eu voltar para cá, ó, a gente não sabe a quantidade de vezes que vai executar. Por quê? Porque vai parar quando o valor lido for negativo. Então, primeiro cria ali o faça, cria a condição para ele parar e depois se preocupa em montar esse cara aqui. Vejam que, pessoal, esse algoritmo parece simples, e ele é simples, mas ele vai ter, até vocês podem considerar como uma pegadinha, mas não é pegadinha, é programação mesmo. Então façam ele, testem no teste de mesa, e o que eu sempre recomendo? Quando pessoal, um algoritmo que envolve cálculo matemático, e os exercícios quase todos eles envolvem, e a nossa vida também, pessoal, como programador também envolve muita coisa, muito cálculo matemático, sempre tentem testar com valores que vocês sabem qual é o resultado final. Ou seja, pega lá, insere 10, 10, 10 e 10, por exemplo, 4 vezes, a soma dá 40, se dividir por 4 dá 10 e o resultado final da média aritmética tem que dar 10, ok? Ou insere lá
sei lá, mas insiram valores que vocês saibam que o resultado final é um resultado que vocês de cabeça conseguem fazer. Isso é uma dica, pessoal, que eu falo para todo mundo porque fica fácil de testar depois e você sabe que o seu algoritmo ele está correto, beleza? Então vamos fazer esse exercício para a gente ver bem como é que funciona, se o enquanto, se o faça já está bem fixado aí na cabeça de vocês, daí a gente fecha com o para logo na sequência. Vamos ver, 8 horas, 8h10 a gente começa a fazer. Quem que mandou ali? Tá na mesma conversa. Ah, então foi o Alan. Vamos testar isso daqui depois. Vamos testar. Vamos testar na sequência. Enquanto, daí ele faz no final. Tem que testar, Alan. Mas eu acho que ele tem problema. Eu acho não, eu tenho certeza que ele tem erro. E é esse o erro que eu quero que vocês deem uma olhada. Se você descobrir qual é o erro, eu vou testar ele, mas eu vendo assim, eu acho que ele está com esse erro não é um erro, né? É uma questão de teste. Parece que a gente fez certo, mas no final tem um gapzinho ali que a gente tem que prestar atenção. Beleza? Testa isso daí e vê se ele funciona. E daí a gente já volta aqui. Beleza, pessoal? Então, 10 minutinhos, posso até deixar um tempinho a mais, mas faço esse exercício e daí a gente já testa, faz ele e vai pro para. Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver esse exercício aí. Vocês vão ver que esse exercício, vocês colocaram ali algumas informações, algumas resoluções. Peguem o algoritmo de vocês e vamos... Antes da gente fazer esse, eu vou... Para vocês verem que, pessoal, às vezes parece que a gente está fazendo certo e tem que testar bem, né, essas questões, mas no final, né, um errinho, alguma coisa ali que a gente imaginou que seria feito do jeito que a gente estava esperando, acaba não acontecendo. Vamos fazer um outro exercício, antes de corrigir esse um pouco bem mais simples, na verdade, ainda não consegui sem usar o C, tem bug mesmo, tem erro de lógica, pessoal, erro na ideia, né? Parece que está ok, eu vou fazer como se a gente tivesse, eu vou induzir ao erro para vocês verem o problema que a gente vai ter ali na sequência. Mas antes da gente fazer esse, vamos fazer um bem mais simples, que era que a gente acabou fazendo lá nos algoritmos sequenciais, se eu não me engano. Criem um algoritmo aí, pessoal, rapidinho, que a ideia é o seguinte, vamos pegar a cotação do dólar hoje, né? Não é um bom dia para pegar a cotação do dólar, mas vamos pegar aqui, ó, cotação dólar. Vamos ver quanto está o dólar. Ó, tá 5,59. Simples o algoritmo, pessoal. Vocês vão ler o valor em real, ok? A pessoa vai informar o valor em real e eu quero saber quantos dólares daria isso, ok? Então eu tenho isso, pessoal, é um algoritmo, um exercício que eu faço lá em aplicativos móveis. O pessoal cria isso em aplicativos móveis e geralmente, pessoal, mais da metade da turma erra no cálculo. Ah, professor, mas o cálculo é muito simples. Pessoal, cálculo é muito simples, na verdade, mas o pessoal acaba se confundindo. Então, qual é a ideia desse exercício? Não tem nada a ver com algoritmos de laços de repetição e tudo mais. Eu tenho o valor em real, que a pessoa vai... Não precisa digitar aqui a resposta, a gente já vai ver ele. Mas a pessoa vai inserir o valor em real e eu quero a quantidade em dólar. Então eu tenho tantos dinheiros, digamos assim, em reais, e eu quero saber quanto isso representa em dólar. Faço esse exercício rapidinho, 2 linhas, 3 a gente consegue resolver. Então a gente vai inserir o valor em real, eu quero saber quanto a gente tem em dólar, ok? E aí a gente já vê se isso daí vai dar certo ou não. Muita gente erra, pessoal, nesse cálculo. Ah, professor, isso é pegadinha. Não é pegadinha, pessoal. Isso é algoritmo, né? Algoritmo não tem pegadinha. Ou funciona da forma que a gente espera, ou não funciona. Funciona da forma certa ou não. Beleza? Então façam esse algoritmo também. Não tem laje de repetição, não tem ser, não tem caso, não tem nada, né? Então eu tenho o valor em real, eu quero saber quanto seria esse valor em dólar. 2 minutinhos, porque esse é muito simples, daí a gente faz primeiro esse e depois vai fazer esse exercício 5 ali da lista da aula passada, beleza?
Vamos lá, vamos resolver esse último que eu falei, mais simples, mas vamos ver que em muitos casos, pessoal, a galera quando desenvolve esse exercício acaba errando por realmente não entender qual é a ideia, né? Então, por isso que é sempre importante entender o que precisa ser feito para depois testar. Vamos lá, pessoal. Eu vou criar um arquivo aqui, ó, que vai ser o conversão real dólar. Ok. Então vamos criar ali o programa conversão real dólar. Basicamente a gente vai ter aqui, ó, uma variável. Vamos trabalhar só com valores inteiros, né? Eu vou ter aqui, ó, o valor lido, podemos colocar aqui em real, e o dólar, quanto é que a gente teria. Aí vamos lá. Início, fim. Ó, o tab para de funcionar. Então vamos ali, ó, imprima uma mensagem, digite o valor em real. 2 pontos, ok. Lemos o valor, né, para dentro da variável real e vamos fazer o cálculo e depois vamos imprimir aqui, ó, né, o dólar. Quantos dólares a gente teria? Mais o valor que for convertido, e aí a gente vai ter o dólar aqui. Ok? Vamos lá, pessoal. Eu li o valor. Valor real. Pergunta ok? Qual é a operação que eu utilizo nesse caso? Se eu vou converter, né, o valor que eu tenho para dólar? Tem que colocar, no imprima, ela tem que colocar o valor. Faltou a variável ali no Alan. Mas a pergunta aqui, ó, pessoal, qual é o operador, qual é a operação que a gente tem que fazer nesse caso? Eu tenho o valor em real, vou converter para dólar. E agora? Qual é a operação que eu faço? Pessoal, o Alan já acabou colocando, mas, pessoal, se eu fizesse isso em prova, né, metade da turma ia errar. Ah, professor, não erra, isso daí é fácil. Galera, eu pego o pessoal de segundo, terceiro ano, quando eu estou trabalhando lá, algoritmos não, né? Aplicativos móveis, e muitos fazem o quê, ó? Multiplica. Multiplica o real vezes o dólar. Então, se eu tenho, né, 10 reais, eu vou multiplicar, eu vou ter lá, quanto que tá? 5,60, qual é o valor? 5,59, né, 5,60, eu vou ter 56 reais. Não, pessoal, é a divisão, então tem que tomar cuidado. E aí, o que acontece? Eu falo, ó, pessoal, testa. O pessoal vai lá, testa e apresenta lá, ó. Eu tenho, então, 56 dólares. E a galera fala que tá certo. Não, pessoal, tem que tomar cuidado, né? A gente pede um determinado exercício, né? E às vezes você fala, não, deu certo porque eu converti aqui, mas a conversão que você está fazendo está certa, né? Garanto que, pessoal, muitos quando foram fazer, colocaram lá a multiplicação, está errado, né? A gente tem que dividir, né? Então eu tenho real, se eu quero converter para dólar, eu divido. Professor, é muito simples, mas, pessoal, esse erro acontece e acontece várias vezes. E agora, por que eu estou mostrando isso? Que vocês vão ver que dependendo de como a gente fizer aquele exercício, que é o exercício 5 ali da lista agora, né? Da forma que eu vou mostrar ali para vocês, vai parecer que está certo. E que foi muitos e que foi o que a maioria me apresentou ali. Mas, se a gente testar e testar da maneira correta, utilizando o teste de mesa, vendo o valor das variáveis, né, a gente vai ver que tem problema. Então tem que tomar cuidado. Quando a gente utiliza, né,
um ambiente, fica mais fácil de ver porque a gente já roda ali e já vê o resultado. E às vezes a gente testa com um pouco de preguiça, não testa certo. E aí acha que está certo e esse cara está errado, beleza? Então a ideia é o que, pessoal? A gente vai ficar lendo um monte de valor agora. Vou fazer aqui no faça mesmo. A gente vai ler vários valores, ok? E ao final eu quero a média de todos os valores lidos. Para de ler valor quando o valor lido for menor do que zero, né, for um número negativo. Então vamos lá. Eu já tenho a variável contador, é só eu inicializar ela ali novamente. Já tenho a variável soma, posso inicializar ela ali e o valor vai ser lido, ok? E aí vamos criar mais uma variável aqui, ó, que é a média, que vai ser a média aritmética que nós teremos ali. Então vamos lá, vamos fazer tudo na sequência. Primeira coisa, né, eu vou pegar a minha variável contador e eu vou começar ela, né, em zero. Pergunta é, começa essa variável em zero ou começa essa variável em 1? Qual é o valor de início dessa variável? Quem me diz? Tenho que começar. Aí depende, pessoal, também da onde você encaixa o incremento da variável. Ok? Depende. Né? Ah, professor, dá para começar em zero? Dá para começar em zero. Né? Dá para começar em 1? Dá para começar em 1. Né? Aí depende de como a gente vai encaixar. Vamos começar ela, vamos iniciar essa variável começando em zero. Vamos pegar o nosso soma ali, ó, e vamos jogar para zero também, porque a gente teria valores lidos ali em cima, né? E tem que acumular os valores. E aí vamos com isso daqui começar. Então vamos lá, ó. Faça, ok, enquanto, né? Beleza, ponto e vírgula no final. Vamos montar a estrutura. Vamos já na sequência. Quando eu não puder, eu acho bem válido conversar com os colegas e tentar resolver os problemas. Mas é que eu pergunto não por isso, é porque eu vi que estava ali, daí quando eu dei uma olhada aqui no celular não estava mais. Mas a pergunta é, pessoal, como é que a gente resolve... entendi. Como é que a gente resolve esse problema? Né? A gente tem dois problemas. A gente tem um problema que o contador aumenta quando não deveria, né? E que o número negativo entra no acúmulo. Na verdade, ele vai, né, subtrair o valor que a gente tem ali. Então, também não poderia. Aquele valor negativo, ele deve servir apenas como parada. Né? Ó, pare por aqui. Né? E utilize esses valores que foram lidos até agora para fazer a média. Pergunta é, como é que podemos... Tem várias formas de resolver, vocês vão ver, alguns já colocaram ali, mas como é que a gente poderia resolver essa situação? Quem me diz? O que poderia ser feito? Alguém tem alguma ideia? Então, olha lá, o Vinícius propõe ali para nós que a gente pegue o valor ali, né, na média, né, o Vinícius está propondo ali no cálculo da média, que a gente pegue o valor da soma e subtraia do valor e pegue o contador e coloque menos 1. Vai funcionar. Vai funcionar. Funciona, ok? Então a gente poderia fazer, e a gente pode fazer um teste com a última linha que a gente tem ali no nosso teste de mesa. Ó. O que ele propõe? Essa é uma forma de resolver, né? O que ele propõe ali então, né, é que a gente pegue a soma menos o nosso valor e pegue o contador menos 1. Essa é a ideia essa é a ideia, Vinícius? Só para ele só corrigiu ali colocando o média recebendo, né? A ideia que ele propõe ali para nós é uma ideia que funciona, vamos testar, mas já de cara consigo dizer que funciona. Mas ainda há outra forma de resolver, né? Então, vamos lá. Ó. Qual é a ideia ali, né? Aqui a gente estava fazendo
aqui era o valor final e aqui era o valor do contador. Então, qual é a ideia ali do Vinícius, né? A ideia do Vinícius é que, quando chegar nessa linha, tudo isso daqui continua igual, não muda nada, né? Dentro do laço de repetição não muda nada, né? Aí, o que ele está propondo é só que a gente altere esta linha que a gente tinha embaixo. O que ele está propondo é que, quando a gente for fazer a média, antes de eu pegar todo o valor acumulado e dividir pelo contador, eu faço o quê? Ó? Soma menos o último valor lido. Então, se eu pegar a minha soma menos o último valor lido, menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais 1. Né? Na verdade, vamos até colocar aqui, né, esse cara, vamos colocar ali a linha que daria na média. Ó. Vamos fazer aqui, ó, para ficar mais fácil de repente entender. Ó. Vamos isolar nos parênteses. Então, a gente tem a soma menos esse cara aqui. Ok. Ah, não, mas na verdade, aqui mantém o 39, né? Desculpa. Aqui mantém eu tirei errado, viajei aqui. Essa foi a última linha que foi executada e esse daqui é o último contador. Tirei porque viajei aqui na maionese. Então vamos lá de novo, ó. Então eu vou pegar o último valor lido, soma, menos o último valor, que é o menos 1, dividido, né? E a gente tem a facilidade de testar no Excel, né? Os cálculos saem mais rápidos. Dividido pelo, cuidado para, nessa questão, separar bem os parênteses, né? Os cálculos para serem executados antes, né? Aqueles que são necessários serem executados antes. Então, esse cara, menos 1. Ao final, né? Vamos dar um enter ali, ó. A minha resposta é uma resposta correta. Por quê? Quais foram os valores lidos? Né? Esses valores aqui. Esses valores resultam ao final no 40, né? Se a gente pegar rapidamente aqui, ó, soma, pegar esses caras, 40. Se são 4 valores, 40 divididos por 4, 10, fechou. A minha média está correta. Beleza? Então, funciona, porque qual é a ideia aqui, né, pessoal? É a gente pegar o último valor acumulado menos o último valor lido. Então, nesse caso aqui, menos com menos dá mais, 39 mais 1 vai dar 1, volta para 40, né? E a gente sabe que, da forma que foi desenvolvido, o contador continua contando, acumulando. Então, seria basicamente eu tirar 1 dele. De uma forma simples, eu tiro apenas 1 e resolve o problema. Essa é uma situação, mas vejam que a gente deixou esses valores ficarem errados, digamos assim. Nós utilizamos o valor negativo, o nosso contador incrementou, ok? E depois eu arrumei isso. Então eu tive que criar um plano para resolver um problema. Vocês concordam comigo que, falando dessa forma, eu não estou falando, Vinícius, que está errado, e essa solução é uma solução bem viável, mas vocês concordam que a gente deixou o problema acontecer para depois resolver ele? Nós temos um problema e depois a gente resolveu, né? Então a gente deixou o problema acontecer, os valores chegar em valores que não seriam necessários para depois resolver ele. Vocês acham que né, a gente poderia resolver isso sem que o problema acontecesse? Né? Sem que esses valores chegassem ali, por exemplo, no 39 e chegasse, por exemplo, no 5, né? Porque a gente está resolvendo um problema. Mas a questão é, por que a gente precisa ter esse problema? A gente não precisa deixar esse problema acontecer. E isso não é gambiarra, pessoal, né? Isso é uma resolução de um problema que o Vinícius encontrou, né? Não é uma gambiarra dentro da nossa aplicação. O problema está resolvido. Mas vamos tentar agora, porque isso funciona, e se vocês obviamente me entregassem isso, isso seria considerado como um algoritmo correto, porque agora, né, a gente está olhando na resolução e tentando chegar num valor correto no final, mas vamos tentar resolver esse problema antes. Agora, pessoal, vou deixar só mais 5 minutinhos, 9 horas a gente volta, fecha daqui para ver o para, né? Vamos tentar resolver esse problema sem fazer assim, né? Vamos tentar, ao final, ó, fazer isso daqui, ó. Eu quero valor dividido pelo contador, que esse é o cálculo que a gente tem. Então, se a gente vai tentar resolver dessa forma, eu tenho que, de alguma forma, pessoal, prever esse problema que a gente tem aqui e resolver ele dentro do faça. Vocês vão ver que
com um simples gapzinho, vocês vão pegar o jeito da coisa e vão falar, ah, verdade, dá pra gente resolver dessa forma. Então tentem resolver o problema antes do problema acontecer. Mais 5 minutinhos. Se não conseguir chegar, não tem problema, né? Isso a gente vai pegando no decorrer, mas a gente consegue resolver isso antes de esses valores ao final, né, darem problema pra gente. Opa, Ellen está digitando. Agora, se quiserem colocar aí no chat, pessoal, a forma que vocês resolveram, se quiserem, pode colocar. Vamos lá. Então, a Ellen colocou a resolução inteira ali da aplicação. Só uma pergunta, Ellen. Uma pergunta não, uma constatação ali, ó. Você está vendo? Eu não sei se foi um copia e cola ou não, ou a ideia era essa mesma. Ellen, veja ali no algoritmo que você me mandou, que antes do faça, você tem um imprima e tem um leia, correto? E quando você entra no faça, você tem um imprima e tem um leia também. Então veja que esse primeiro valor que foi lido fora do faça, ele se perde. Então, por exemplo, se você iniciar a tua aplicação, soma recebe 0, conte recebe 0. Imprimimos uma mensagem na tela e o usuário digitou um valor, 10. Né? Então, o valor lido para N foi 10, digamos. Depois você apresentou uma outra mensagem e leu um outro valor para ele. Por exemplo, 15. Nesse caso, teria que pegar esse 10 mais esse 15. Teria que ficar 25. E aí você está perdendo uma informação. De uma forma muito simples, você pode deletar aquelas duas linhas ali de cima. Elas não são necessárias, beleza? Porque quando você entrar no faça, você vai imprimir e vai fazer a leitura. E aí, o resto do seu algoritmo está correto. A ideia é exatamente essa, a resolução é essa que você colocou mesmo, né? Colocando um if, um C ali em cima, né? E aí que eu digo, pessoal, peguem esse exemplo, por exemplo, que nem e é bom, pessoal, é bom que vocês coloquem as informações aqui, os algoritmos, para a gente tomar como exemplo. A gente também não teria isso em sala de aula, né? Porque estaria no caderno e tudo mais. Vejam que a gente coloca lá uma informação lá em cima e às vezes a gente já está tão viciado naquele código que a gente acaba não prestando atenção. E é normal, pessoal, é normal. Beleza? E aí, o que acontece? Quando vem, e isso é interessante, de repente vocês fazerem esse compartilhamento dos algoritmos entre os colegas, entre o pessoal da turma, porque a gente acaba testando de uma forma que você não testa. E eu já falei isso para vocês, é por isso que existem equipes de testes, porque quem realiza, né, o algoritmo, desenvolve, invariavelmente acaba testando sempre da mesma forma, ou 99% das vezes. Então tomem cuidado que às vezes a gente testa e testa errado, porque a gente já está viciado no código. Isso é que nem escrever, pessoal, um documento de TCC, dissertação. A gente escreve, lê 1 milhão de vezes, não percebe que está escrito errado, né, que tem ali algum erro, porque a gente está viciado no documento. O Bigulinha, vamos ver o Bigulinha. O Bigulinha Pessoal, quando a gente voltar para a sala de aula, eu vou pedir para vocês se apresentarem novamente, mas com os apelidos do Discord, para eu saber quem eram exatamente. Quem é o Bigulinha, né, o Masterchef, porque daí vai ser mais fácil de identificar, né? A gente já passou um tempo a mais no Discord do que em sala de aula. Aí depois eu vinculo o apelido à pessoa. Vamos ver, o Bigulinha fez a soma. Perdão, o quê? O que você errou, Bigulinha? Ah, então beleza. Não, cara, isso daí, você acha que eu me importo? Isso não tem problema, né? Isso é o Discord, é uma ferramenta que a gente está utilizando, para mim não tem problema nenhum. É bem tranquilo. Inclusive, não utilizo o mesmo nick que eu jogo CS aqui, né? Por motivos óbvios, mas vocês não tem problema nenhum. Então vamos ver ali, ó, no faça, né? Vamos pegar a parte do laje de repetição, onde você está fazendo a soma mais o valor. Então, nessa primeira vez aqui, ó, pessoal, estou analisando o algoritmo do Bigulinha, né? Ele vai fazer o soma, receber mais o valor, né? E guardar na soma. Então, na verdade, tudo está zero nesse primeiro momento e vai guardar na soma zero. Aí incrementa, escreve
e lê de novo. Tá, mas a questão é, Bigulinha, aqui você faz a decrementação do número de valores, só que esse num valores aqui, tá, é só a quantidade de vezes, beleza, só que aqui ó, você resolveu depois do problema já ter acontecido, ok? Então você resolve o problema depois dele já ter acontecido, que é o incremento dos valores. Vamos tentar não decrementar a quantidade de vezes que os valores foram lidos, entendeu? E no final, como é que você resolve o problema da soma, para a soma não ter aquele último valor? Tá, porque você coloca em cima. Então, olha lá, pessoal, o do Bigulinha, como ele alterou a ordem das linhas ali com relação ao meu, sem problema nenhum, quando ele lê o último valor, né, que seria um valor negativo, ele já sai, né? Então, ele acaba não pegando aquele valor negativo e colocando no acumulado. Já é uma forma de resolver. Mas o que não foi resolvido foi a questão, então, de decrementar o valor da quantidade de vezes. Beleza? Também é uma situação. Beleza? Como é que a gente faria isso, pessoal? A Ellen matou a charada. Se vocês observarem ali ó, o da Ellen, vejam que ela colocou uma condicional, né, antes. Ou seja, o contador só vai ser incrementado e a soma só vai ser acumulada se o valor lido for maior do que zero. Professor, mas a gente verifica dentro e verifica na condição. Beleza, são coisas diferentes. Um é para incrementar os valores e aumentar o valor do contador. O outro é a condição de parada do nosso contador. Essa, pessoal, seria então a forma da gente resolver. Ou seja, vamos lá, vou fazer aqui no meu. Li o valor, eu vou testar a mesma condição que eu coloquei ali embaixo. Se o valor é maior do que zero. Se ele for, eu vou fazer. Não, aqui é o então, né? Não é o faço. Então, aqui. E aí eu tenho um fim C aqui. Aí vejam o seguinte, vamos analisar agora com esse C, né? Com essa estrutura condicional aqui dentro do meu laço de repetição. Se eu pegar esses valores aqui agora, ó, vamos ler aqui, ó, o último valor, vamos tirar aqui, o menos 1 pode deixar, esse cara aqui ele não vai ser executado e esse daqui também não, ó. Então vamos lá, li esses valores, a soma, vamos pegar não precisamos ler tudo novamente, né? Vamos fazer aqui da sequência. Então a soma já deu 40. O valor lido foi 5. Então a gente está aqui, ó, o valor lido foi 5, 5 é maior do que zero, incrementa lá no valor acumulado e conta mais 1, né? Beleza, aí ele vai verificar, ó, o mesmo 5 é maior do que zero? É maior do que zero, então vai voltar para cá. Imprime a mensagem lá na tela e lê mais um valor, menos 1. Aí agora o que acontece? Valor que é menos 1 é maior do que zero? Não. Ou seja, não executou isso daqui. Então a minha soma permanece com o mesmo valor, ok? E o contador permanece com o mesmo valor. Então 44, né? O valor 4 aqui, ó, 40 acumulado e 4 que foi a quantidade de vezes que a gente leu, ok? E aí, pessoal, ele sai do laço de repetição, 40 divididos por 4, aí a gente tem ó, o resultado igual a 10, que era o resultado que a gente esperava lá, beleza? Então vejam, pessoal, que parece um algoritmo simples, a gente vai resolver ele se a gente não testar da forma correta, então por isso, tomar cuidado sempre nos testes, pessoal. O resultado que a gente tem não é um resultado que seria um resultado lá considerado correto, beleza? Professor, mas toda a minha lógica estava certa. Eu entendo que até um determinado momento a ideia estava correta, mas o valor final não era o valor que a gente esperava, pessoal. Professor, não dá para gente, se acontecer isso, não dá para considerar uma parte? Claro, né? O algoritmo não estava totalmente certo, mas ele não está totalmente correto. E a gente, quando programa, né, pessoal, e escreve aplicações, a gente precisa escrever uma aplicação que dê um resultado assertivo no final. É que nem eu digo, alguém vai usar uma calculadora que você fez que calcula errado? Não. Então, não está certo. Então, por mais que ao final um cálculo apresente um valor errado, pessoal, a gente não pode considerar o algoritmo
como sendo todo ele correto. Dá para considerar uma parte? Dá para considerar uma parte. É que nem a gente fazia lá os cálculos matemáticos na época do ensino médio. Ah, professor, até uma parte eu fiz certo. Beleza, então até aquela parte eu vou considerar, depois daquilo não, né? Os algoritmos, pessoal, vocês vão ver depois quando eu for corrigir, as respostas não são valores cheios totalmente ou zerado, não é binário, né? Tem um meio termo onde eu consigo analisar e ver o que foi feito, mas com certeza se ele não está totalmente correto, não dá para considerar a resposta inteira correta. Por mais que somente você tenha errado numa linha, mas a gente tem que considerar o contexto inteiro, beleza? Meus queridos, dúvidas até aqui? Alguma questão que vocês queiram adicionar, incrementar aqui naquilo que a gente viu até agora? Senão a gente vai fechar, pessoal, o conteúdo da nossa aula com o para, beleza? Que é o nosso último laço de repetição. Então, beleza. Então, eu vou criar aqui, ó, pessoal, para manter organizado, mais um arquivo. E aí, pessoal, na aula de hoje, eu vou pegar tudo isso daqui, tirando os zips que eu já tinha colocado lá, todos esses algoritmos com todas essas pastas aqui, né? Tirando, tem só uns 2 zips que eu já tinha colocado lá, e vou disponibilizar no portal na aula de hoje para ter acesso a tudo isso, até porque esse eu não estou colocando no repositório, né? Eu até achei, falei isso na aula passada, mas para algoritmos eu acabei não colocando no repositório. Então, eu vou disponibilizar lá no portal também. Então, vamos lá. Vamos criar aqui um outro arquivo que vai ser o laço para. E o para, pessoal, ele vai ser um pouquinho diferente desses dois que a gente viu até agora. Vamos criar aqui a estrutura. Início e fim. Também é um laço de repetição? Também é um laço de repetição, pessoal. Só que o para, ele é utilizado, pessoal, única e exclusivamente para quando eu precisar, né? Para quando houver a situação, como a gente já trabalhou até agora, ó, que era onde a gente ia incrementando o contador, né? E parava, por exemplo, quando chegasse em 10. Então, quando eu tenho um intervalo de valores que eu tenho que percorrer, quando é do 0, por exemplo, ao 10, ou do 0 ao 100, ou do 100 ao 1000, né? Não me interessa, né, o valor, basicamente. Mas quando eu tenho que ir passo a passo, passando, por exemplo, pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, o para, pessoal, não vai servir, e depois anotem aí, não vai servir para essa situação, cadê? Que a gente acabou de ver, que era, por exemplo, quando o valor for menos 1. Quando basicamente eu não sei a quantidade de vezes que eu tenho que repetir aquilo. Então o para, ele serve, vocês vão ver na sintaxe dele, para quando eu souber a quantidade de vezes que aquilo tem que ser repetido. Então aquela quantidade, claro que ela não precisa ser fixa, do 0 ao 10, né? Eu posso colocar o valor de uma variável ali dentro, por exemplo, mas para quando eu souber a quantidade de vezes que eu tenho que repetir. Então, o usuário falou que vai repetir 100 vezes. Entrou com o valor 100, consigo colocar esse 100 dentro do para? Consigo, mas eu sei que eu vou repetir 100 vezes, ou que eu vou repetir 1 milhão de vezes. Eu sei. Então o para ele é recomendado, pessoal, na verdade ele é usado, né, quando a gente sabe a quantidade de vezes que a gente vai executar isso. Então, por exemplo, seria mais fácil eu resolver este exercício, né, que pede para eu escrever os números do 1 ao 20. Esse exercício que vai fazer o quê? Ó? Ler 10 números, eu sei que são 10 vezes. Esse exercício que vai ler 20 números, esse daqui que vai ler 20 valores, eu sei que para esses, como eu tenho uma quantidade fixa, é mais fácil, é melhor, mais recomendável utilizar o para, né? E esse daqui que lê a do 1 ao 20. Esse daqui que para quando o número for negativo e aqui quando for igual a zero, não, né? Não, a gente não recomenda, dá para até colocar, fazer uma pequena adaptação, mas aí a gente não recomenda utilizar o para. Então, quando a gente tem uma quantidade determinada de vezes que eu tenho que repetir,
eu utilizo o para. Como é que funciona o para então, né, pessoal? Vamos montar ali vamos montar a sintaxe. E até tem, se vocês procurarem na internet, por isso que eu só deixo pegar o papel que eu anotei, porque tem várias formas da gente fazer esse cara, então por isso vamos deixar bem certinho essa sintaxe, porque se vocês procurarem na internet é a sintaxe onde vocês mais vão encontrar exemplos. Para a gente definir uma sintaxe aqui na nossa disciplina, que é a sintaxe mais utilizada na maioria das bibliografias, a gente vai utilizar o seguinte, então, ó. Primeiro, o para aqui na frente, e esse para precisa de uma variável. Então, vamos declarar aqui esta variável inteira, que vai ser o nosso contador. Ok? E aí, o que acontece, pessoal? A gente vai colocar ali, ó, para contador, que é o nome da nossa variável. A gente vai falar já aonde ele começa e aonde ele termina. Então, por exemplo, quero imprimir do 1 ao 10. Para contador de 1 até 10. Ah, professor, mas aí eu não faço o contador aqui, ó, por exemplo, receber 1. Não precisa, porque o para, pessoal, a gente não precisa definir o valor dele antes. E isso, na verdade, depende da linguagem. Em C a gente vai precisar definir antes. Vocês vão ver que em outras linguagens eu posso definir na própria sintaxe do contador. Mas aqui, para nós, não há necessidade da gente, pessoal, então, iniciar essa variável com um valor, porque a gente vai iniciar essa variável, pessoal, aqui na sintaxe. Então, para o contador, que é a mesma variável que eu criei aqui em cima, tomem cuidado, que vai começar do 1 e vai até o 10, eu tenho que especificar, pessoal, mais uma coisa. Ah, professor, o que é? De quanto em quanto esse contador vai ser incrementado. Se eu quero que ele vá de 1 em 1, se eu quero que ele vá de 2 em 2, ou se eu quero que ele vá, por exemplo, de 10 em 10. Que é basicamente a mesma ideia que a gente tinha, vamos pegar aqui o enquanto, ó, no incremento desse contador. Aqui a gente sabe que ele vai de 1 em 1, ou quando eu tenho um mais, né, a gente fez aqui, ó, a gente também sabe que ele vai de 1 em 1. Também nada me impede, se eu tivesse pedido para vocês aqui, ó, colocar, o contador recebe ele mais 2. Se começou em 0, 0 mais 2, mais 4, mais 6, mais 8, mais 10. Ok? Só que na sintaxe, pessoal, do para, eu já posso definir ele na mesma linha. Então, para contador que começa de 1 até 10, passo. Essa é a sintaxe, passo, né? Que é a quantidade de passos, digamos, que esse contador andaria, 1, faça. Fim para. Essa é a sintaxe dele, pessoal. Uma sintaxe um pouco maior, mas eu não preciso definir isso no corpo do laço de repetição, ok? Então eu sei que esse contador começa em 1, termina em 10 e ponto final, e ele vai de 1 em 1. Agora, se eu quiser imprimir alguma coisa na tela, a única coisa que eu preciso é o imprima. Vamos deixar aqui, né? Do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes. Então, aqui eu tenho todos os comandos que eu precisar colocar dentro de um laço de repetição. Comandos, comandos, comandos. Ok? Vamos lá ver se comenta, não comenta. Vamos fazer na mão. E aí vamos criar o exemplo como a gente fez para os outros, né? Então, deixa eu aproveitar isso daqui. Então, vamos lá. O exemplo do 1 ao 10, por exemplo, que é o que a gente já fez em todos os outros. Fim para, ponto e vírgula no final, ok? E aí, então, imprima quem? Contador. Pessoal, é assim que esse cara funciona, ok? Então, a sintaxe dele é sempre começando com o para, depois vem o valor da minha variável, que é o meu contador que vai sendo incrementado. Vejam que a gente não tem uma linha específica para
a incrementação desse contador, mas isso acontece automaticamente, porque o para funciona dessa maneira. Então eu sei que ele vai começar em 1 e que ele vai terminar em 10. E se o passo dele é 1, ele vai incrementar de 1 em 1, ok? E aqui nesse caso eu estou fazendo a impressão dele na tela. Galera, nada me impede de eu trocar esse 1 para qualquer outro valor e trocar esse cara aqui, ó, para qualquer outro valor. Mas também nada me impede de eu colocar aqui, ó, variáveis. O que eu quero dizer com isso? Que eu posso, por exemplo, criar uma variável chamada início e uma variável chamada fim. Ok? E aí, pessoal, eu posso fazer aqui, ó, um leia início, ponto e vírgula, vou deixar sem a mensagem, e um leia fim. E ao invés agora, por exemplo, né, de eu colocar aqui os valores fixos, eu posso colocar um início e um fim. Beleza? Agora eu coloco ali, então, para contador de início até fim, qual é o valor de início, qual é o valor de fim? O valor de início e o valor de fim está aqui, ok? Passo 1, ou seja, vá de 1 em 1, faça o que tiver dentro deste laço de repetição. E ele vai repetir aquela determinada quantidade de vezes que a gente definiu ali, ou, nesse caso, que o usuário definiu para nós. Qual é o problema que eu tenho aqui, pessoal? O problema que eu tenho neste caso é que, por exemplo, o usuário, obviamente, pode colocar um valor maior para início e um valor maior para fim. Aí, por exemplo, se aqui eu leio 50, 50, e aqui eu leio 10, isso daqui não acontece, ok? Porque se eu estou falando para ele de 50 até 10 e eu estou incrementando, não dá para eu, né, fazer isso daqui. Aqui, ó, a condição, né, a condição para ele executar isso daqui é a condição verdadeira, que isso daqui seja verdadeira. Esse até aqui, ó, pessoal, é a mesma coisa que o quê? O menor igual. Então, enquanto o início for menor ou igual, pessoal, ao fim, ele vai executar esse cara ali para mim, né? Então, só que a sintaxe aqui que a gente utiliza é o até, porque é o Portugal, né? O pseudocódigo que a gente está colocando, ele vai ter o até. Posso colocar o menos 1? Posso colocar o menos 1, sem problema. Passo menos 1. E aí o que ele vai fazer? Vai decrementar. Então poderia, se vocês quiserem criar um algoritmo, com o seguinte enunciado: peça, né, faça a leitura de dois valores, né, e apresente a ordem dele. Né? Se o cara colocou do 0 ao 10, apresente o do 0 ao 10. Mas tome cuidado, se o valor lido, o primeiro, for maior do que o segundo, você tem que apresentar isso em ordem decrescente. Entenderam? Então, por exemplo, se o cara lê aqui, ó, 10 e lê 20, o que você faz? Aqui você coloca o início, aqui você coloca o fim e vai de 1 em 1. Só que se o primeiro valor lido é maior, por exemplo, 50, e aqui é menor, você tem que fazer a inversão desses caras lá. Né? E além disso, né, você tem que colocar o menos 1 aqui, para que ele vá decrescendo, né, o valor que a gente tem dentro do contador. Se a gente fosse testar isso, pessoal, vamos colocar aqui, né? Vamos fazer o valor ali de 1 a 10. Né? Se a gente fosse testar isso daqui, e aqui tem que ficar 1, né? A gente teria ali contador. Vamos tirar tudo isso daqui. Contador começa em quanto? Contador tem que começar, ó, no início. Beleza? Então, contador de 1 até o fim. Qual é o início? O início é 1. Então, aqui, ó, vai ser o 1. Por mais que a gente não tenha uma linha explícita no código que incremente esse contador, quando chegar nesta linha, a gente tem que incrementar o contador. A gente está fazendo, porque como a gente está testando na mão,
nós temos que fazer também em algumas questões, né, o papel da linguagem que a gente está utilizando. Então a gente tem que incrementar o contador. Opa, então era 1, foi para 2. O que está sendo impresso na tela? O valor do contador. Beleza? E aí a gente vai fazer, pessoal, até o 10. Então o que acontece? O para, ele só vai ser utilizado quando nós, pessoal, temos uma quantidade definida de vezes que isso deve ser executado. Se eu não tenho uma quantidade definida de vezes, isso depende de uma entrada do usuário, aí eu não posso utilizar o para, porque o para ele vai trabalhar dentro de uma faixa de valores, né, do início até o fim, ok? E aí ele vai, obviamente, incrementando o contador ou fazendo, né, o decremento, vai decrementando esse contador, dependendo se for de forma ascendente ou descendente. Aí depende do algoritmo que a gente está trabalhando. Mas esse é o para, pessoal. Se a gente fosse fazer este mesmo cara aqui, ó, né, o mesmo exemplo do enquanto, né, os dois exercícios que a gente fez, é a mesma coisa. Só que eu coloco lá, ó, do 1 até o 5. Então ele vai fazer o 1, 2, 3, o 4 e o 5. Imprimo a mensagem, leio o valor, faço o acúmulo deles e mostro o valor lá no final. Ok? E esse, pessoal, esses, na verdade, são os 3 laços de repetição, pessoal, que existem em todas as linguagens de programação, né? O enquanto, o faça e o para. Claro que algumas linguagens, né, de programação têm outros laços de repetição, né, outras formas de iterar, mas esses 3 são a base para que a gente consiga utilizar qualquer um laço de repetição que tenha em uma determinada linguagem de programação. Beleza, então, gente? E esse é o último conteúdo que a gente tem, então, no nosso bimestre. A partir de agora, né, na próxima aula, a gente só vai realizar a resolução das listas. Então, a gente tem aquela primeira lista lá, de exercício, que está na aula passada, na aula de quarta, e temos uma lista anônima, digamos assim, né? Não temos uma lista com exercícios definidos, que é aquela lista, pessoal, que acabei de mostrar para vocês. O que eu recomendo, pessoal? Tem tempo? Tem. Realizem pelo menos 10 exercícios desses, ok? Eu recomendaria, pessoal, vocês devem ter grupos aí, que de repente vocês tentem realizar na turma alguns exercícios iguais, para que daí na próxima aula eu consiga corrigir esses exercícios também para vocês, né? Fazer junto com vocês. E podem escolher qualquer um, né? Eu, obviamente, não sei quais os 50 que estão ali, então, de repente, pode ser que eu resolva junto com vocês. Podemos testar a minha habilidade lógica também na próxima aula, né? Então, também não preciso me informar antes, a gente faz na hora, gosto de fazer, e vocês vão ver que vocês vão ter mais aula de programação comigo, tudo que eu faço, todos os algoritmos que eu faço, todos os códigos que eu produzo nas aulas que a gente tem de programação, de sites, já viram isso em HTML, eu faço tudo na hora. Então, podem pegar qualquer algoritmo que tem aqui, que a gente vai resolver junto. Não conseguimos resolver todos, mas podemos resolver alguns deles na próxima aula. Porque daí, sexta-feira, temos mais um feriado para descansar. Ok? Então é isso, pessoal. Quem quiser ficar, a gente vai ficar aí até as 10 horas, até o horário da nossa aula. Beleza? Se quiserem tirar dúvidas, deixar alguma coisa aqui, a gente vai resolvendo também. Mas com relação ao conteúdo, fechamos. Beleza? Então, dúvidas até aí, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Então, beleza, pessoal. Temos mais uma meia hora. Qualquer coisa a gente conversa aí, me mandem mensagem e a gente vai conversando no decorrer aí da semana para fechar todas essas questões. Beleza? Eu vou encerrar aqui, pessoal, a gravação para daí ter somente a parte do conteúdo lá nos vídeos que vão lá para o portal, lá para o YouTube. Beleza? Então, galera, sextamos novamente. E um bom final de semana. Segunda-feira a gente conversa de novo. Vamos fazer uma pequena revisãozinha lá daquilo que a gente trabalhou em CSS e HTML. Beleza? Um abraço então para quem vai, pessoal. Para quem fica, temos mais uns minutinhos aí. Valeu!